Olá pessoal, meu nome é Roger, sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Rondonópolis, e hoje eu vou falar para vocês sobre algoritmos genéticos. Eu estou usando aqui o Scikit-Learn com o Jupyter Notebook e programando em Python. E existem. O algoritmo genético é uma meta heurística que serve para resolver uma gama super grande de problemas. É, uma técnica bastante antiga e a gente vai usar ela hoje, né, para resolver um problema específico que eu já vou comentar. É, o, Nós não iremos, vai ser uma codificação mínima nesse primeiro vídeo, onde eu vou explicar como montar o algoritmo genético e depois a gente parte para a codificação, certo? É, o problema que nós vamos resolver, eu vou usar um NUSVC, um classificador baseado no SVM, Support Vector Machines, e o dataset que eu vou utilizar é o Breast Cancer, que é um dataset com 30 atributos extraídos acerca de mamografia, imagem de raio-x de mama, para determinar. Ele tem duas classes, uma maligna e outra benigna. Então a maligna é o câncer e a benigna é um tumor, mas não é câncer. E a gente vai fazer uma seleção de atributos, utilizar o genético para fazer seleção de atributos. O que é isso? Eu quero encontrar o menor conjunto de atributos que me dê o melhor resultado possível. Ou seja, se eu uso 30 atributos e chego a 80% de acerto, eu quero ver se com 3, 4 atributos eu consigo chegar a esse mesmo 80% ou às vezes até melhorar. Quando eu tenho muitos atributos, não significa que eu tenho mais informação, mas não significa que eu tenho mais informação relevante a respeito do banco de dados ou do meu dataset. Eu posso ter informação que é contraditória, um atributo que contradiz com o outro. Eu posso ter atributos que dizem a mesma coisa e isso só vai aumentar meu processamento. Os atributos contraditórios vão levar a erros de aprendizado e eu posso não ter um resultado tão bom por conta de ter atributos demais. Então, o menor conjunto de atributos é a minha situação ideal. O primeiro passo do genético é pensar na codificação. Como que você vai codificar esse problema? No nosso caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma lista e que seria a nossa, né, população inicial. Cada indivíduo da lista vai ter uma sequência de 0 e 1, certo? Onde tiver 0 é um atributo que eu não vou utilizar. Onde tiver 1 é um atributo que eu vou utilizar. Então, eu tenho lá no meu dataset 569 amostras, certo? Sendo que 212 são de maligno e 357 de benigno. Então é uma base desbalanceada, um problema binário, dimensionalidade ou quantidade de atributos são 30. Então tem uma quantidade de atributos razoável para esse problema, vai ficar legal. E não tenho tantas amostras, são 569 instâncias, mas já dá para fazer um trabalho legal aqui. E o que nós vamos fazer? O indivíduo vai ter uma sequência de 0 e 1, onde tem 0 e o tamanho do cromossomo ou o tamanho desse indivíduo, dessa lista que representa o meu indivíduo, é de 30, é de tamanho 30. Então eu vou casar o cromossomo da minha população com cada indivíduo que está no meu dataset. Onde por exemplo, o primeiro atributo é 0 no meu indivíduo da população, então eu não vou utilizar aquele atributo para fazer a classificação, certo? Vamos criar uma população, então, deixa eu
colocar aqui. Então, meu indivíduo, vou criar só um aqui. Ele vai ter colocar 0, tudo 0, vezes 30, certo? Então eu tenho 30 posições, uma lista de 30 posições, todas elas são 0. O preenchimento, depois eu vou usar um preenchimento aleatório inicialmente, certo? E depois lá dentro do meu laço de repetição aqui, meu while, eu vou criar as novas populações com base em alguns conceitos do genético. Beleza. Eu vou ter então aqui, eu vou fazer uma população de tamanho 30, certo? Eu acho que é um tamanho que já vai me ajudar, porque eu vou ter que rodar 569, né? Eu tenho 569 instâncias, vou ter que rodar 30 vezes isso e eu vou gerar uma quantidade de gerações, de populações, né? Ou gerações 100. Então eu vou ter 100 populações e cada população tamanho fixo de 30 indivíduos, beleza? E o meu problema é de seleção de atributos. Meu dataset vai ser dividido em 4 partes, certo? O X de treino, X de teste, X treino, X teste, acho que fica assim, Y treino e Y teste. Uma coisa nesse sentido. O X de treino vai ter 70% do meu dataset, o Y de treino vão ter as classes. Então, no X vão os atributos, no Y vão as classes. E 70% das classes correspondente aos 70% de atributos para treino. O teste vai ficar com 30% dos indivíduos, certo? A primeira população vai ser aleatória, né? E de alguma forma eu posso garantir que isso não se repita, comparando ela com as outras criadas. Eu vou fazer essa comparação somente nessa população inicial. Beleza. O meu melhor indivíduo agora vai começar com 0, certo? E eu tenho aqui uma contadora de gerações. O primeiro passo é avaliar a função de avaliação, né? Avaliar qual que é o desempenho de para cada proposta de indivíduo, de atributos, de conjunto de atributos que vão ser selecionados. Vamos supor que o primeiro indivíduo que eu pegue, ele tenha 3 atributos selecionados. Eu vou classificar a minha base de 70% dos 569 instâncias, né? 569 instâncias vezes 70 dividido por 100, são 398 instâncias que vão ser treinadas, utilizadas para aprender, e as instâncias restantes vão ser utilizadas no teste. As outras 171 instâncias vão ser utilizadas no teste. Isso vai me dar um valor de desempenho, e ainda eu tenho que discutir aqui qual a medida de desempenho. AUC, acurácia, F1, precisão, sensibilidade, especificidade, o que eu vou utilizar para medir o meu desempenho. Como a nossa base é desbalanceado, é interessante utilizar F1, AUC, medidas ou sensibilidade com especificidade, mas são 2 valores e aí fica difícil para me comparar com outros. Eu vou usar a AUC como medida de desempenho.
Então eu faço a classificação utilizando os atributos selecionados no meu primeiro indivíduo da população. Rodo o treino e o teste e vejo o melhor resultado. Anoto esse resultado, que ele é o resultado da meu primeiro conjunto de atributos, o resultado do primeiro indivíduo da população. Rodo novamente com os atributos que estão indicados no segundo membro da minha população, certo? Onde está 0 eu ignoro o atributo, onde está 1 eu utilizo o atributo. Eu vou utilizar o atributo que está ligado, né? O atributo que está com 1. Eu não posso ter no mesmo teste um indivíduo usando um atributo e outro usando o outro. Eu tenho que usar sempre os mesmos atributos, certo? Para cada teste, para cada treino e teste. Beleza? Vou rodar isso 30 vezes, porque eu tenho 30 elementos 30 indivíduos na minha população. Dessas 30 rodadas, eu vou avaliar depois quem ficou os que melhores, vou ordenar para ficarem quem teve ordenado pelo melhor resultado, pelo melhor desempenho, certo? Aí eu posso se eu tenho já alcancei no caso aqui a gente vai rodar 100 vezes, eu não vou medir desempenho. Se no resultado final eu não vou parar porque eu cheguei a 100%, certo? Eu não quis usar isso, mas é interessante colocar um critério de tantas gerações e também eu busco chegar em 90%. Se eu tive 90% de AUC, eu posso parar e não preciso rodar 100 vezes. É uma estratégia também. Aqui no nosso caso a gente vai colocar para rodar 100 vezes e vamos ver o que dá no resultado final. A desvantagem de colocar uma quantidade fixa de rodadas é que pode ser que com 30, por exemplo, já converja lá para 95% e dali para frente, as outras 70 vezes que rodar, eu não vou melhorar mais do que isso. Pode ser, certo? Uma coisa que pode acontecer. Como também pode acontecer de chegar em 100 rodadas e eu não melhorei, certo? Mas eu tenho que garantir de alguma forma parar, porque senão eu posso ficar num loop infinito aqui. E por isso também não é legal jogar só 95% de acerto, por exemplo, porque eu posso nunca chegar a 95% de acerto, de acurácia, de precisão, de AUC, de alguma medida. Eu posso não chegar nesse valor e daí eu fico preso eternamente dentro do meu laço. Para criar a nossa população, a nova população, se eu não atingir, né, se eu não cheguei ainda no meu critério de parada, eu vou fazer essa perturbação aqui, vem depois, tá? Vou colocar lá depois eu explico ela. Na verdade ela está fora de ordem. Mas primeiro passo é fazer a seleção. Eu posso ter uma estratégia elitista, onde eu vou pegar tantos por cento da elite. No caso, vamos chutar aqui, os 10 indivíduos com melhor resultado, com melhor desempenho. Peguei a elite, os 10 melhores, certo? Analisando o desempenho. Pela medida que você escolheu, a UC, por exemplo, que eu acho que é interessante de se utilizar numa base desbalanceada. Eu posso fazer seleção por roleta russa, por torneio, por classificação. Eu posso simplesmente pegar os 10 melhores, certo? O truncamento aqui, que seria a elite, né? Selecionar os porcento melhores indivíduos. No caso aqui, a gente vai pegar os 10 melhores indivíduos. Na roleta, dado que eu tenho um desempenho X para cada indivíduo, quanto maior o desempenho dele, mais espaço ele teria numa roleta. Aí quando eu rodo a roleta, ele tem mais chance de ser selecionado. O torneio é parecido com isso, muda algumas coisas, mas aqui eu estou inserindo uma certa aleatoriedade. Não é porque o indivíduo tem mais espaço na roleta que ele vai ser selecionado, ele pode não ser selecionado. Então são algumas estratégias interessantes para ser utilizado para fazer a seleção dos indivíduos da minha população, para nova população.
Depois, o outro operador do algoritmo genético é a reprodução. Então, eu selecionei alguns que vão para a nova população. Desses selecionados, eu vou promover uma reprodução. Por exemplo, vamos supor que eu faça uma reprodução com duas partições. Eu vou pegar o indivíduo e vou separar ao meio. Eu vou colocar 15 cromossomos para um lado, 15 atributos para um lado, 15 atributos para o outro. E aí eu pego de 2 em 2 dos meus melhores ali que foram selecionados, eu pego a primeira parte de um, segunda parte do outro, junto e formo um novo indivíduo. Segunda parte do primeiro, primeira parte do segundo, junto e formo outro indivíduo. Então, para cada 2 genitores, eu vou ter 2 filhos, certo? Ou 2 descendentes. Isso seria uma forma de partição fixa. Vou definir que vai ser sempre no meio, por exemplo. Eu posso ter mais de um ponto de corte, então 3 partições, 4 partições, partições variadas, né? Cada vez que for rodar eu decido quantas partições vão ter. Eu nunca vi trabalho com mais de 3 partições, mas pode existir. Eu posso, então seria uma quantidade aleatória, por exemplo. Eu posso ter tamanhos, não ter tamanho fixo na partição. Por exemplo, eu falei que eu vou cortar o meio, então eu tenho 15 para um lado, 15 para o outro. Eu posso decidir na hora lá. Aleatoriamente decide de quanto que vai ser cada partição. A primeira com 5 indivíduos, a segunda com 10 e a última com 15. Certo? Dá para fazer também. E aí, com 3 pontos de corte, eu vou gerar 3, posso fazer gerar até 3 indivíduos. Tem que fazer os cruzamentos e tal. Seguindo, aí eu tenho, por exemplo, eu tinha 10 indivíduos, fiz uma partição fixa de 2 partições, um ponto fixo de corte, e aí eu gerei mais 2 indivíduos para cada 2 genitores. Então eu já tenho 20 membros na minha nova população. Eu falei que a população é de tamanho fixo, eu posso ter populações de tamanho variado, que conforme vão rodando, vão aumentando ou diminuindo. No nosso caso é tamanho fixo, sempre 30. A mutação eu pego um indivíduo da minha população e inverto. O que era 0 vira 1, o que era 1 vira 0. Isso é para garantir uma certa perturbação na minha população, e com isso eu garanti que algumas coisas vão ser modificadas, certo? Vão ser garantir uma certa aleatoriedade. Então é um ponto interessante para se fazer também, é um operador de mutação. Ele é usado com muita... eu não posso fazer muita mutação, que é exemplo da biologia. Quando uma população muta muito rápido ou em grande quantidade, pode levar à extinção, certo? E as mutações geralmente acontecem para uma adaptação ao meio ambiente, adaptação ao meio onde elas estão vivendo. Então a ideia aqui é que a gente alterando o que é 0 vira 1, o que é 1 vira 0, a gente pode adaptar melhor esse indivíduo para chegar ao melhor resultado do nosso algoritmo genético. Geralmente em torno de 1%, ou um indivíduo, ou a cada 3 gerações, um indivíduo muta, 2 indivíduos, vai depender do tamanho da população também. Então é coisa assim entre 1, 2, 3%, nem sempre acontecendo, é coisa bem pouca mesmo. Restando ainda novos indivíduos a serem gerados, a gente pode fazer uma geração aleatória. Eu posso, através dos operadores genéticos, criar os 30 novos membros da minha população. E aí eu não teria ninguém para gerar aleatoriamente. Também é uma opção. Mas é sempre legal ter uma coisa aleatória acontecendo, né? Porque você vai garantir que há uma certa alteração. Por último, essa perturbação
que vai ficar lá embaixo. Mas a perturbação é o seguinte, eu rodei 10 vezes, né, o meu... São 10 gerações que foram geradas, né, o genético rodou 10 vezes e as 10 vezes deu, em primeiro lugar, sempre o mesmo valor de medida de desempenho, de AUC, por exemplo. Deu sempre 80%. Quer dizer, eu fiquei preso num ótimo local, não consigo sair dali. E esse cara está influenciando aos outros chegarem nesse ponto e não conseguir passar desse desempenho. Então eu insiro uma perturbação, salvo lá os da seleção, por exemplo, 10 indivíduos, e aí não faço os outros, não executo os outros operadores genéticos. Eu crio tudo de novo aleatório. Os outros 20 são aleatórios, certo? Com isso eu garanto uma maior aleatoriedade na minha geração e aí eu vou ter, garantir uma perturbação, certo? É como se eu tivesse extinto 2/3 da população e gerado novos. É como se tivesse, não, foi exatamente isso que eu fiz. Beleza? Aí rodei novamente, rodei as 100 vezes, vejo o melhor desempenho que eu consegui achar e esse é o resultado do nosso genético. Eu posso, por exemplo, selecionar os 10 melhores ao final e desses 10 melhores que tem o melhor desempenho de acordo com a minha medida, e dos 10, o primeiro, por exemplo, selecionou 7 atributos e chegou a 90%. O segundo só tem 5 atributos e chegou a 90% também. Então, o segundo colocado na lista aí seria o cara que eu estou buscando, porque ele tem menos atributos e o mesmo desempenho, certo? Então é isso, fica tudo dentro de um laço aqui. Quando terminar de gerar todas as gerações, aí eu vou lá procurar quem são os melhores e dar isso como resultado. Quais os atributos que melhor se adaptam a essa condição desse problema, certo? Então é por aí. Nos próximos vídeos a gente vai fazer parte a parte, eu vou explicar com mais calma o que é cada uma da seleção, a roleta, o torneio, a classificação, o ranking, truncamento. Vou fazer exemplos para todos eles e a gente vai passar alguns vídeos aí se divertindo com algoritmo genético. Obrigado, pessoal, espero ter ajudado e até mais.